Olá, gente amiga, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caderneta no Mundial. Vamos falar, claro, sobre o jogo de Portugal contra a Croácia, um jogo que eu vi com amigos, com a minha nova pulseira. Não sei se já viram, está à venda no continente, com o nome de todos os jogadores, plus Diogo Jota. Bem, eu sou um consumidor, não é? Sou um adepto consumidor, somos todos talvez, não é? Quando vejo estas coisas, não poderia negar. Custa 1€, já falei desta pulseira. Custa 1,50€ vão para a Liga Nacional contra o Cancro, por isso apoiem, comprem, está disponível nas lojas Continente. Eu já tenho a minha, não me salvou, apesar de eu acreditar em energias como outros elementos que vamos falar aqui durante o vídeo, não me ajudou a quebrar e a fazer uma barreira para estes 38 graus de febre que estou neste momento, que é uma sensação engraçada até, porque o calor é imenso lá fora e eu estou arrepiado, estou com frio. É engraçado, obrigado. Obrigado a quem está a decidir o meu destino, porque de alguma maneira é uma sensação estranha, engraçada, diferente. Está um calor absurdo lá fora. Ontem tivemos a ver o jogo, foi à meia-noite, não é? De cá, e às 11h30 da noite estivemos na varanda e era um calor imenso, imenso. Não me lembro de viver algo parecido e já vivi no Brasil. É um calor pesado, pesado. Bem, mas é isso, estou um bocado doente e ainda assim não vos largo. Por isso, meus caros, trabalhar doente, like, subscribe, obrigado por estarem desse lado. E vamos falar então sobre o jogo de Portugal frente à Croácia nestes 16avos de final. Vitória de Portugal por 2-1. Um jogo com muito simbolismo em torno de Diogo Jota e de André Jota e também por causa do pai de Ricardo de Carvalho, o treinador adjunto da seleção portuguesa, que também faleceu durante este período. Aliás, não houve nenhum jogo entretanto, por isso a vitória foi dedicada tanto ao pai de Ricardo Carvalho, Martínez chama-o Ricky Carvalho, coisa que nunca tinha ouvido, mas fica bem, Ricky Carvalho. E também, claro, para Diogo Jota e André Jota, Diogo mais lembrado tanto antes de cada encontro da seleção portuguesa, como também nesta tal pulseira que todos os jogadores utilizam. No final do encontro, a equipa reuniu-se junto aos adeptos que estiveram em Toronto para vestir a camisola de número 21, tirar uma fotografia em conjunto e Cristiano Ronaldo acabou por a vestir e emocionar-se com aquele momento. Mas é isso, vitória simbólica dedicada a Diogo Jota. Aliás, Roberto Martínez, vou chamá-lo Robbie Martínez, já que ele aplicou o alcunha a Ricky Carvalho, ele vai ser o Robbie Martínez. Fica bem, não fica? Me parece. O Robbie Martínez disse no final que a vitória era dedicada a Diogo Jota, um jogo muito especial, com muitos sinais muito bonitos, de uma força e energia particulares que Diogo Jota acabou por entregar espiritualmente à seleção portuguesa, em que disse inclusivamente que ficou 2-1 porque Diogo Jota é o 2 e o 1 na seleção nacional. Por isso não poderia ser outro resultado. Roberto Martínez, Robbie Martínez, programar tudo e mais alguma coisa, e até o resultado fez propositadamente para ficar 2-1 a seu favor. Poderia ter corrido mal. Para quem viu o jogo, sabe bem do que falo. A seleção croata esteve muito perto de empatar, de fazer o 2 igual. Aliás, quando esteve empatado a uma bola, teve a possibilidade de fazer o 2-1 depois do empate, depois do remate da grande penalidade de Cristiano Ronaldo. Por isso, a Croácia na segunda parte teve uma série de oportunidades. Inclusivamente, a seleção croata termina com mais remates enquadrados com a baliza do que a seleção portuguesa. Foram 7 dos croatas, 3 da seleção portuguesa. De resto, a nível de número de passes, de posse de bola, de cruzamentos, a seleção portuguesa foi melhor ou com melhores números. Apenas num registro que foi melhor, mas quanto a mim não é melhor, que são as faltas. Tem apenas 6 para uma equipa vitoriosa, para uma equipa que quer abafar o adversário. As faltas devem ser feitas para não permitir resposta e contra-ataque. Foram 6 contra 11 da seleção croata. Resumindo este encontro, foi um jogo protagonizado por um conjunto de jogadores e resultou numa vitória suada, suadíssima. Estava muito calor em Toronto, mas para além disso teve que trabalhar e muito a seleção portuguesa para
passar para os oitavos de final, onde defrontará a seleção espanhola, que venceu a Áustria com toda a calma e categoria por 3-0. Fazendo aqui uma timeline do jogo, a seleção portuguesa começa bem o jogo. Rafael Leão começou muito bem o jogo, com arrancadas constantes pelo corredor, assustou e colocou em sentido a seleção croata. Ao minuto 4, uma arrancada de Leão, talvez tenha sido até a melhor oportunidade da seleção portuguesa em todo o encontro, com um cruzamento atrasado de Rafael Leão, que finalmente consegue ganhar a linha com o pé esquerdo e cruzar de pé esquerdo, e Bruno Fernandes, a primeira teve uma grande oportunidade para fazer, a bola ainda sobra para ele, mas ele falhou novamente. Ao minuto 8, novo cruzamento de Pedro Neto para Cristiano Ronaldo, que chega tarde. Ao minuto 15, um cruzamento de pontapé de canto, em que Renato Veiga cabeceia aí bem, por cima, uma amarrada forte, mas a bola a passar por cima. Ao minuto 22, uma ameaça de cruzamento, algo tímido, foi facilmente resolvido pela seleção croata, mas novamente um cruzamento. Ao minuto 29, cruzamento Cancelo do lado direito com o pé esquerdo e Cristiano Ronaldo chega um pouco tarde. Ao minuto 32, uma nova ameaça tímida com o cruzamento. Segunda parte diferente, com a Croácia a entrar muito bem. Kovacic, ao minuto 2, entra dentro da grande área, aproveita uma bola que ficou perdida e remata, creio que para a defesa de Diogo Costa. Isto aos 2 minutos da segunda parte. Ao minuto 53, ou seja, 8 minutos da segunda parte, Perisic faz golo. E daqui temos que parar para fazer a análise do golo. Muita passividade, principalmente no corredor esquerdo, com o Rafael Leão a chegar tarde e a passo para um 2-1 que já estava criado perto de Nuno Mendes, que também não demonstrou muita vontade de sair no homem que recebe a bola e que faz o cruzamento. Demorou muito tempo a sair, a bola sai para o segundo poste, Cancelo também um pouco às aranhas, deu muito espaço, Perisic dá 3 toques dentro da grande área até fazer o remate. O terceiro é o remate, mas vocês entenderam. Parece muito espaço, tanto para o cruzamento como para o remate. Na primeira parte isso não aconteceu com muita frequência. A seleção croata não chegou com muita frequência à zona de ataque da seleção portuguesa. Por isso eu esperei, de alguma maneira, que fosse circunstancial e que tivesse ficado ali estancado o problema. O problema é esse que já tínhamos visto frente à Colômbia, principalmente do lado esquerdo. Na altura atribuímos um pouco a culpa a João Félix por ajudar pouco a nível defensivo ou posicionalmente não estar no sítio certo. Rafael Leão, apesar de tentar chegar perto, chegava tarde, chegava a passo. E esse jogo posicional defensivo da seleção portuguesa deixa muitas preocupações para o resto do campeonato do mundo. Esperemos que longo. Mas caso se mantenham estas situações defensivas, principalmente contra uma seleção espanhola que é 2, 3, 4 degraus acima da Croácia, a seleção portuguesa vai ter muitas dificuldades e vai conceder muitas oportunidades à seleção espanhola. Veremos, mas preocupa-me muito o jogo posicional defensivo, muitos espaços em aberto e a transição defensiva, ou seja, a forma como a seleção portuguesa reajusta o bloco para defender. Muito lenta, concede muitos espaços. E o terceiro problema a nível defensivo é a pouca agressividade dos laterais. Aquela passividade que eu falei aqui no início, no jogo de preparação de Rubén Neves, frente ao Chile, em que ele deixa chutar à entrada da grande área. Não sei se recordam desse golo, em que Rubén Neves demora muito tempo a sair às pernas do adversário e que eu teorizei que poderia ser por ser um jogo amigável, que Rubén Neves ainda não estava com os índices de intensidade e de agressividade no sítio certo, mas a verdade é que isso tem acontecido com uma série de jogadores. Ainda mais preocupante é que é a espaços, ou seja, para tirar conclusões, para Robbie Martínez, tirar conclusões e tomar uma decisão, torna ainda mais difícil, porque Cancelo às vezes faz, Nuno Mendes às vezes faz, mas este último jogo deu sinais em que a equipa não estava agressiva para fechar o espaço, para sair rapidamente ao portador da bola, principalmente nos corredores. Mas veremos, a Espanha tem outro estilo de jogo, pode não acrescentar esse problema, mas eu acho que é uma premissa básica no futebol. Nós temos que querer muito. Uma seleção tem que pressionar muito o adversário, tem que ser intensa, tem que chegar perto do adversário, tem que o perturbar. E a seleção portuguesa, em alguns pontos do terreno, não o faz da maneira que uma seleção vitoriosa necessita.
veremos o que acontece nesta partida frente à Espanha. Análise feita ao gol de Perisic. Ao minuto 56, golo anulado à seleção croata. Um cruzamento de Vlasic do lado direito e depois já sem Diogo Costa, que tentou fazer a mancha. Aliás, deixem-me só fazer aqui um parênteses. Diogo Costa sai com mais velocidade aos homens que entram ali perto da quina da grande área por 2, 3 vezes mais rápido que os laterais. É ele quem sai imediatamente da baliza para fechar espaço, porque os laterais estão longe. E aconteceu, creio que 3 vezes. Se quiserem puxar para trás, vão perceber isso mesmo. Golo anulado e ficava novo aviso. Ao minuto 58, grande defesa de Diogo Costa. Minuto 60, golo anulado a Cristiano Ronaldo. Uma bola longa de Pedro Neto e seria um golo maravilhoso de Cristiano Ronaldo. Num dos poucos momentos em que Cristiano Ronaldo consegue fazer uma boa desmarcação, uma boa recepção e finalizar. Poucos toques, definiu, grande trabalho, mas estava ligeiramente adiantado. Cristiano Ronaldo, que é também acusado um pouco nesta fase mais recente da carreira de ser apanhado muitas vezes em fora de jogo. Neste caso aqui é mesmo por muito pouco. Não é tão habitual o lance em que Ronaldo fica em fora de jogo. Normalmente ele parte muito rápido e está claramente adiantado para tentar ganhar vantagem ao adversário. Não foi o caso. Foi ligeiramente e foi uma pena não ter feito este gol. Ao minuto 64, depois de um pontapé de canto, penalti para Portugal. Fazemos o golo, empatamos, festa, perfeito. Cristiano Ronaldo faz o seu primeiro golo em fases a eliminar pela seleção nacional. Ao minuto 75, dupla defesa de Diogo Costa, uma defesa absolutamente fantástica, das melhores defesas, para mim, deste Mundial. Uma bola forte que o Kovacic vai muito bem colocada e Diogo Costa, com a ponta dos dedos esquerdo, consegue empurrar para o poste e salvar a seleção nacional, que depois ainda tem um remate de Kovacic, mas Diogo Costa decide bem e define bem e empurra a bola para a pontapé de canto, nova defesa, acumulava situações em que Diogo Costa decidia a favor da seleção portuguesa. Mas ficava o aviso, estávamos a 15 minutos dos 90. Minuto 80, golo anulado à seleção croata. Uma bola a rasgar à entrada do meio-campo adversário, uma bola longa da lateral, a rasgar todos os setores, uma bola que corre 2 corredores, do corredor esquerdo do ataque croata até ao corredor central, e nenhuma das linhas portuguesas conseguiu fechar aquele espaço, o que é um sinal de alerta brutal. Uma bola rasteira, nem foi alta, e as linhas estavam muito dispersas e o espaço não estava devidamente fechado. Vale lembrar também que neste momento Robbie Martínez faz 4 alterações, passando a jogar em 4-2-4, ou seja, ou 4-4-2. Se bem que os alas eram claramente jogadores adiantados e homens de ataque, Francisco Conceição, e manteve Rafael Leão, que eu, durante o jogo, depois daquele momento em que ele falhou defensivamente, pedia a sua saída para garantir alguma estabilidade, porque estava a ver que o gol se estava a aproximar da seleção croata. E se há coisa que no Mundial já nos ensinou, importantíssimo é saber defender, se queremos vencer. Atacar, logo veremos. Pode ser que consigamos com outras peças, mas defender é obrigatório. Vence em campeonatos quem defende bem, vence em jogos quem ataca bem. Aqui é verdade que tínhamos que vencer, tínhamos que marcar, mas Rafael Leão deixava muito a desejar. Ora, deixou um meio campo com Bernardo Silva e João Neves. Saiu Vitinha também. Ou seja, ficou muito exposta a equipa. Até se pode dar de barato nisso. Uma equipa que está habituada a jogar com 3 homens no centro, mas naquele momento estava a jogar com 2. Ainda assim, acho que não é perdoável. Tanto a linha defensiva, muito espaço entre os centrais. Ele vem das costas de Renato, poderia ser o lateral também a tentar fazer um movimento, já que ele está a ver o jogo todo, está de frente para o jogo todo, está a ver o lance e está a acompanhar a linha. Por isso aqui são muitas peças que falharam e talvez seja esse o problema. Quem é o responsável por aqueles movimentos e por fechar aquele espaço? Ora, golo anulado, respiramos de alívio e temos a saída logo de seguida de Cristiano Ronaldo, que saiu chateado pela opção de Robbie Martínez, mas é o que é. Entrou Rubén Neves para equilibrar o meio-campo, não equilibrou assim tanto, mas notaram-se diferenças. Ao minuto 87, nova bola cruzada, Renato Veiga a fazer um cabeceamento para fora. Minuto 88, oportunidade para a Croácia. Minuto 94, gol de Gonçalo Ramos. Como sabem, cruzamento de Rafael Leão para a cabeça de Gonçalo Ramos. E ao minuto 112, aliás, é isso mesmo, ao minuto 112 há ainda um remate de Francisco Conceição e Matanovic dá aquele toque para Guardiol.
o toque de cabelo de Matanovic. Um momento em que está a ser muito discutido, principalmente colocando em causa a nossa tendência para acreditar na tecnologia de forma dogmática e a verdade absoluta, absolutista. Porque, vejamos, ninguém conseguiu observar um toque da cabeça do jogador croata. A tecnologia disse que sim. Um cabelo, eventualmente, terá dado ali um toque na bola, porque não muda o movimento. É um lance muito difícil de ajuizar. O VAR não vê, o árbitro não vê, os jogadores de Portugal também não protestam. Verdade seja dita que Matanovic fica a olhar para o árbitro principal e ele depois confessa que sentiu um ligeiro toque, mas deixou algumas dúvidas e, aliás, deixou alguma discussão em aberto. Vamos confiar na tecnologia a 100% sempre? Nós teremos alguma possibilidade de tomar uma decisão de acordo com aquilo que vemos? A verdade é que a tecnologia vem ajudar em muito. A tecnologia vai nos dizer efetivamente se houve toque ou não. Neste caso, é um toque muito subtil e por isso a decisão tão complicada. Mas serve precisamente para estes momentos, este tipo de tecnologia. Perceber se há ou não um toque na bola. Terminou o jogo, Portugal celebra, mas celebra única e exclusivamente a vitória. A prestação em si ficou presa nos 45 minutos iniciais e a espaços. A seleção portuguesa na segunda parte esteve abaixo da Croácia, na minha opinião, e a Croácia merecia levar este jogo para prolongamento. Felizmente para nós, Portugal passou à seguinte fase e vai jogar frente à seleção espanhola. Eu já falei daqui das debilidades que Portugal continua a demonstrar a nível defensivo, a nível de agressividade, e a nível ofensivo, não sei se perceberam, mas todas as oportunidades de Portugal, oportunidades, e coloco entre aspas oportunidades, porque há alguns lances que é só um cruzamento para a área em que o jogador não consegue chegar, foi tudo, até o minuto 112, com cruzamentos ou pontapés de canto. O único lance individual em que alguém conseguiu criar algo diferente foi Francisco Conceição ao minuto 112. Tudo o resto, entradas dentro da grande área, desmarcações, bola rendilhada, a trocar a entrada da área, abrir espaços, não existe. Não existiu. O único momento foi partir para a linha, tirar o cruzamento, principalmente depois de puxar para dentro ou algo do género. Não há um momento de 1 para 1 que ultrapassamos o adversário e conseguimos olhar para a área com espaço para decidir. Normalmente estou na linha, vou tirar o cruzamento. E isso é muito pouco para uma seleção que promete tanto. No entanto, eu acho que chegou a hora de começarmos a parar de achar que temos uma super seleção absurda, absolutista e que vai dominar todos os encontros. Temos que ser humildes e perceber que está difícil. Seja por que razão for, sejam indicações do treinador, seja cansaço dos jogadores, desmotivação dos jogadores, o que seja. Mas temos que assumir que a nossa identidade pode ser outra, ou terá que ser outra, para conseguirmos chegar à final. Poderemos a espaços controlar o jogo, privilegiar a posse, mas noutros teremos que vestir o fato de macaco. E isso é muito importante, que a Federação se tenha preocupado em levar também o fato de macaco da Sacor, que está em promoção no Alma Shopping aqui em Coimbra. Bom, perceberam a ideia? Pelos vistos, segundo Ricky Martínez, finalmente começou o Mundial. Depois de 3 jogos de preparação, finalmente começou o Mundial na fase eliminar. Eu não percebo a obsessão de Ricky Martínez com isto. Robin Martínez. Não percebo, honestamente. Mas ele lá traz suas razões e aparentemente alguns jogadores até acreditam. Rafael Leão falou disso. Na preparação para o Mundial queríamos ganhar por Ronaldo e agora também queremos. Que preparação? Ele está a falar dos jogos de grupo? Porque para mim isso já é Mundial, amigos. É importante. É importante. Preparação, quanto a mim, são 2 anos de preparação desde que Robin Martínez participou no Europeu. Mas está identificado. Ofensivamente somos curtos, não somos encantadores. Defensivamente, muito preocupante. Contra a Espanha, eu creio que há aqui um fator que pode mudar o espírito, a energia e a estratégia portuguesa. Nós não somos favoritos. Pela primeira vez neste Mundial, nós não seremos favoritos. Nós olharemos para o adversário com respeito e provavelmente muitos dos jogadores sabendo que será um jogo extremamente difícil.
um jogo em que a teoria está do lado deles. E isso pode ser favorável para nós, porque sabemos, e bem, que Portugal, apesar de ter esse sentimento intrínseco, oferecido pelo fado, também acaba por vestir bem as peles de alguém que se quer ceder, lutar contra algo superior a ele, seja um monstro no cabo das tormentas, seja uma seleção espanhola implacável. Vamos a isso, o jogo será na segunda-feira, às 20 horas. Terminamos este vídeo lembrando que este foi o adeus de Luka Modric na seleção portuguesa, ele que já tem 40 anos e provavelmente não irá participar em mundiais. O adeus em mundiais. Será difícil participar com 44 anos. Foi um gosto, Luka Modric, foi um prazer. Para mim foste dos melhores jogadores que eu vi jogar, tanto no Real como na tua seleção. Parabéns, obrigado e não me esquecerei de ti. Quanto a vocês, muito obrigado também por acompanharem este vídeo. Vou deitar no sofá, acompanhar as grandes penalidades da Austrália e Egito e logo à noite, às 23, teremos Cabo Verde-Argentina, meus amigos. Bora, tubarões. Bora, tubarões. Vamos para cima deles sem medo. Estou confiante. Honestamente, estou. Está bem? E vou ver se recupero. Até estou com uma energia fixe depois de ter gravado. Vocês fazem bem. Obrigado, malta. Até à próxima. Tchau, tchau.